Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E o filme que eu trago dessa vez é Homem de Ferro, de 2008. Caramba, 2008! Eu não tinha nem 18 anos quando esse filme estreou. Parece que tô ficando velho mesmo, viu? Enfim, eu revi ele esses dias inspirado por uma aula do meu amigo Samuel na Escola de Jesus e resolvi trazer ele aqui pro canal. Então já deixa o seu curtir, tenha certeza que você tá inscrito no Ponte do Reino e que o sininho tá ativo e agora sim, bora criar algumas pontes. Pra quem como eu já não lembrava muito bem da história, o filme é sobre Tony Stark, que é um herdeiro bilionário de uma empresa de tecnologia que atua principalmente no ramo das armas. E ele começa com o Tony indo para um deserto junto com outros militares para fazer uma demonstração de um novo míssil. Só que nesse momento eles são atacados por terroristas e o Tony quase morre, mas acaba sendo sequestrado por eles. Brincadeira, pode mostrar. É isso aí, paz e amor. Eu sou um operário da paz. Peraí, vai, não tem mistério. Tira essa foto, é só apertar o botãozinho. Você já foi? No território inimigo, ele percebe que grande parte do arsenal que ele ajudou a construir nas indústrias Stark, que ele achava que era para proteção dos Estados Unidos, estavam nas mãos e sendo usados por terroristas. E ele se dá conta do quão irresponsável estava sendo o trabalho dele. Os terroristas o obrigam a recriar o míssil da demonstração, mas ao invés disso ele cria toda uma armadura feita de ferro, equipada com lança-chamas, outras armas e propulsores, e foge dali. Um detalhe importante é que durante o sequestro ele é atingido por estilhaços de bomba e quase morre, mas ele é salvo por um tradutor que também estava ali contra a vontade, que implanta nele um dispositivo que funciona como um eletroímã, que vai impedir que esses estilhaços alcancem o seu coração. E isso dá tempo suficiente para ele criar um reator que é muito mais poderoso do que esse eletroímã improvisado ali, para impedir então esses estilhaços de chegarem no seu coração, mas também para energizar, para dar carga, né, na armadura que ele estava construindo para fugir. Eu só salvei a sua vida. Removi todos os estilhaços que eu pude, mas ainda tem bastante. Está tudo alojado em seu septo atrial. Já vi muitos feridos assim na minha aldeia. Chamamos de mortos-vivos, porque leva uma semana para os estilhaços alcançarem os órgãos vitais. O que é isso? Isso é um eletroímã, conectado a uma bateria de carro. Impede que os estilhaços entrem no seu coração. De volta aos Estados Unidos, o Tony decide dar fim à divisão de armas das indústrias Stark por conta do trauma que ele sofreu lá, mas o seu sócio, o Obadiah Stane, não gosta nada disso e tenta dissuadi-lo dessa decisão e fazer ali o meio de campo com os acionistas. Mas o Tony está irredutível. Ele também continua investindo na ideia de uma armadura cheia de armas e dispositivos que ele poderia usar para proteger as pessoas. Em um determinado momento do filme, ele a usa e ataca um bando de terroristas e explode as armas das indústrias Stark que eles tinham por conta de um comércio ilegal. Tudo então começa a levar o Tony a suspeitar do seu sócio e a sua assistente, a Pepper Potts, o ajuda a desmascará-lo. Só que aí já é tarde demais. O Obadiah trai o Tony Stark, o paralisa e tira o reator do seu peito, deixando ele lá para morrer, e usa esse reator para criar uma armadura muito maior e mais poderosa para si mesmo. O meu protótipo não é tão conservador como o seu. Pena que você teve que envolver a Pepper nisso. Eu preferia que ela vivesse. No entanto, seu amigo do exército, Rhodes, o encontra e o salva da morte iminente, enquanto a Pepper e o agente Coulson invadem as indústrias Stark para prender o Obadiah, mas aí ele já teve tempo de ligar o traje e já se tornou um adversário muito mais poderoso que apenas o Tony Stark, ou devo dizer, o Homem de Ferro poderia combater. A briga termina com a Pepper dando uma descarga elétrica em todo o prédio e fritando os circuitos e os neurônios do Obadiah, enquanto que o Tony sai muito ferido, mas ainda vivo, e termina dando uma entrevista coletiva para a imprensa em que ele afirma que ele é o Homem de Ferro. A verdade é que
Eu sou o Homem de Ferro. E após os créditos, nós somos apresentados ao Samuel L. Jackson, né, no papel de Nick Fury, o diretor da S.H.I.E.L.D., que revela pra gente que existem muitos outros super-heróis por aí e convidando o Stark, então, para conhecer a iniciativa Vingadores. Esse é um breve resumo do filme, mas vamos pras pontes. O Tony, ele começa o filme como um homem rico e desencanado e que esbanja todo o seu dinheiro e poder com mulheres e bebidas. Ele é muito inteligente, assim, a ponto dele ter criado aquele reator em miniatura numa caverna usando sucata, enquanto que outros cientistas renomados não conseguem fazer isso nem com todo o auxílio laboratorial possível. Mas apesar de todo esse intelecto, ele vive uma vida só para os seus próprios prazeres. Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna, usando sucata. Eu sinto muito. Eu não sou Tony Stark. No entanto, quando ele percebe que ele é responsável pelo caos e a morte de inocentes ao redor do mundo por conta das armas que ele está produzindo, que estão indo parar na mão de terroristas, ele se arrepende e muda tudo. Bom, talvez não tudo, né? Ele continua bem arrogante, narcisista, mas ele estava disposto a perder grande parte do dinheiro de entrada da sua empresa, dos acionistas e tudo mais, para fazer aquilo que ele julgava certo. Em resumo, tudo muda quando você muda. Se você mudar a forma de você pensar a vida e o mundo e o seu propósito e legado, então com certeza você vai acabar mudando muitas vidas à sua volta também. Eu fui a uma reunião do conselho. O quê? Foi uma reunião do conselho? O conselho diz que você tem estresse pós-traumático. Querem interditar você. O quê? Tirar você da presidência. Por quê? Porque as ações caíram 40 pontos, não era previsível? 56,5. Não interessa, somos donos da maior parte da companhia. A segunda ponte que eu quero criar é sobre a graça. O reator no seu peito, que primeiro é feito lá pelo tradutor, depois ele mesmo faz uma versão melhor na caverna e por fim ele melhora ainda mais no seu laboratório já nos Estados Unidos, é aquilo que o salva e o mantém vivo. Os estilhaços iam alcançar o seu coração e ele ia morrer em questão de dias. Mas aquilo impedia que a morte chegasse até ele. Então a gente pode comparar o reator ali com a graça e os estilhaços com o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, ela é certa, é só uma questão de tempo até que ela nos alcance. Mas a graça de Deus impede que a morte chegue até nós, nos poupando a vida e nos dando tempo para fazer escolhas melhores. Fomos salvos pela graça, mas a mesma peça que o salvou da morte também o capacitava a fazer coisas incríveis, energizando o seu traje. Isso não parece um míssil Jericó. É porque um reator ARK miniatura. Eu tenho um grande abastecimento da minha fábrica em casa. Vai afastar os estilhaços do coração. Mas o que isso vai gerar? Se a matemática estiver correta, e sempre está, 3 gigajoules por segundo. Pode fazer seu coração bater por 50 vidas. Ou alguma coisa grande por 15 minutos. Isso porque a graça não serve apenas para nos salvar, mas também nos capacita a viver uma vida incrível, nos dando acesso a todo tipo de armas espirituais e poderes para proteger e resgatar os cativos do inimigo. Portanto, a graça é mais do que aquilo que nos salvou um dia. Ela é o poder ativo que todos os dias nos possibilita viver uma vida extraordinária. A terceira ponte está no seu senso de propósito. Após toda aquela experiência traumática que ele enfrentou, ele passa a viver a sua vida completamente focado em acabar com o mal que a sua empresa proporcionou ao disponibilizar as armas para pessoas erradas. Nada mais me interessa. Não tem mais exposição, não tem mais baile beneficente, não tem mais nada para assinar. Só existe a próxima missão. Nada mais. Você ficou do meu lado todos esses anos enquanto eu lucrava com a destruição e com a morte. E agora que eu quero proteger as pessoas que eu pus em perigo, você vai pular fora? Não era para eu estar vivo. Tem alguma razão nisso. Eu não estou louco, Pepper. Eu finalmente sei o que eu tenho que fazer. Ele vive para a próxima missão. Não tem mais tempo para perder em viver uma vida só para os seus próprios prazeres. Você tem vivido pela missão do reino? Por resgatar as pessoas?
por acabar com o mal que talvez você tenha até contribuído para gerar antes de ter conhecido a Cristo? Ou você continua vivendo a sua vida apenas para você mesmo? A quarta não tinha como faltar, né? É sobre identidade. A frase "eu sou o Homem de Ferro" é uma frase tão importante para esse filme que moldou dezenas de outros filmes que viriam nos anos seguintes. Nos quadrinhos, os super-heróis têm identidades secretas. Eles escondem das pessoas quem eles realmente são. Mas nesse que é considerado o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel, o Tony Stark já estabelece que não existe motivo para você esconder quem você realmente é e, claro, arcar inevitavelmente com as consequências que isso traz. Eu sei que é confuso. Agora, minha querida, uma coisa é questionar a versão oficial e outra coisa é fazer acusações ou insinuar que eu sou um super-herói. Eu não disse que era um super-herói. Não? Bom, porque seria esquisito e sensacional. Nós também somos diferentes, meio que super-heróis poderosos, só que a gente esconde isso tudo das pessoas como se a gente estivesse vivendo com identidades secretas. Quando a gente conta para as pessoas de coisas extraordinárias que Deus fez na nossa vida ou através de nós, geralmente a gente acrescenta: não que eu seja diferente, não que eu já seja perfeito, não que eu seja melhor do que ninguém. Mas, cara, isso não faz nenhum sentido. Nós fomos alcançados pela graça que nos salvou e nos capacita a fazer coisas extraordinárias. E aí a gente diz que a gente não é melhor do que ninguém? Veja, eu não estou dizendo que isso seja mérito seu. Jesus é que fez todo o trabalho. Mas dizer esse tipo de coisa é rebaixando, sabe? E escondendo a sua real identidade. Isso não é humildade, isso é uma ofensa contra aquilo que Deus fez por você. Afinal, se depois de tudo isso que Ele fez por você, você continua sendo igual a todo mundo, do que valeu a morte de Jesus? Do que valeu a sua ressurreição? Ele está vivo, o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, de que vale isso tudo se você continua sendo igual a qualquer um? Não tem nada de errado em afirmarmos que agora nós somos santos, limpos, justos, amados, perdoados. Assim como o Tony no final do filme afirma que ele é o Homem de Ferro. E para fechar, após os créditos, nós descobrimos que por mais incrível que seja toda essa realidade que a gente passa a viver, agora nós fazemos parte de um universo maior, que tem outras pessoas que também foram alcançadas por essa graça capacitadora de fazer coisas extraordinárias. E, portanto, nós precisamos nos unir, porque a transformação que a gente é capaz de gerar nesse mundo, quando a gente está junto, unidos, trabalhando em equipe, é muito maior. Só que isso aqui eu vou deixar para falar um pouco mais quando, eventualmente, eu trazer aqui para o canal um Ponte do Reino sobre o filme dos Vingadores. Eu sou o Homem de Ferro. Acha que é o único super-herói do mundo? Sr. Stark faz parte de um universo maior. Só não sabe disso ainda. Quem é você? Nick Fury, diretor da S.H.I.E.L.D. Sei. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. E aí, o que você achou das pontes com o Homem de Ferro? Você também ficou assustado com o quão antigo esse filme já é? Eu gosto bastante dos filmes da Marvel, mas se for ver, eu gravei bem poucos Pontes do Reino com essa temática de super-herói. Então comenta aí embaixo qual é o seu filme de herói favorito e quem sabe uma hora dessas eles aparecem aqui no Ponte do Reino. Sigam o canal também nas redes sociais, compartilhe o vídeo por lá. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.